todos. Um prazer de novo começarmos um novo evento da BMJ, falando de uma situação que, de fato, vai mudar muito do mundo nos próximos anos. Eu queria passar a palavra ao Vitor para dar as boas-vindas. Perfeito, Barral. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vilar, sou consultor de política internacional aqui na BMJ. É um prazer ter todos vocês conosco para falar sobre um dos temas mais quentes de 2024, que é a eleição de Donald Trump de volta à cadeira de presidente dos Estados Unidos. Novamente, é muito legal a participação de todos vocês. A BMJ ela sempre se esforça para ter um material de qualidade, de excelência para todos os clientes, e essa apresentação aqui é mais um reflexo disso, da importância que todos têm aqui para nós. Sem mais delongas, Barral, já começando a iniciar, essa apresentação aqui será feita pelo nosso sócio fundador, Welber Barral. Welber Barral já atuou como árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. Tem mais de 30 anos de experiência como consultor de agências e empresas multilaterais da América Latina. Em 2007, Barral ainda foi nomeado secretário de Comércio Exterior do Brasil, cargo ocupado até 2011, onde posteriormente ele fundou a BMJ. É um prazer, Barral, ter você aqui conosco para falar sobre esse tema tão relevante internacionalmente. E se você não quiser fazer mais nenhuma apresentação, a gente já pode passar para a apresentação aqui. Perfeito. Vamos começar a apresentação, então. Eu vou só acrescentar no meu currículo, Vitor, que eu fui professor em 3 universidades norte-americanas, né? na Penn State, na Dixon College e na American University. E um pouco, claro, o que nós vamos falar aqui reflete essa minha experiência pessoal nos Estados Unidos, inclusive a mudança que ocorreu nos Estados Unidos, uma polarização que já vem, na verdade, desde muitos anos. Quando a gente pensa sobre a evolução política dos Estados Unidos, que em algumas coisas até lembra fatos que ocorreram no Brasil ultimamente, mas, na realidade, a polarização política dos Estados Unidos a gente pode começar a marcar principalmente do governo Clinton. Foi o governo Clinton que começou um embate grande com o Congresso norte-americano, e depois disso a polarização se consolidou na eleição do Donald Trump, que até, da mesma forma como aconteceu no Brasil, que era até pouco tempo antes da eleição considerado um candidato mais exótico do que um candidato real, pela diferença que tinha com a tradição de muita coisa do Partido Republicano. Mas vamos analisar agora o que pode acontecer. Você tem a apresentação, Vitor? O que pode acontecer, então, baseando nessa experiência, baseando no que aconteceu no outro governo Trump e baseando principalmente nas declarações que o Trump fez e as promessas que o Trump fez durante a campanha eleitoral. Então, primeira coisa, todos nós já sabemos o resultado das eleições. Ao contrário da eleição passada, o Trump também ganhou no voto popular. Então, ele não esperava isso, inclusive, ele chegou a falar isso, que não esperava ganhar no voto popular. Ele ganhou em todos os chamados swing states, os estados pêndulo. Nós vamos falar daqui a pouco, grande parte disso foi pela desaprovação do governo Biden, principalmente a percepção com relação ao aumento de inflação nos Estados Unidos. Questões econômicas também se refletiram, como vamos ver, e os dados mostram que Trump aumentou os votos, inclusive entre latinos, que tradicionalmente tendem a votar com o Partido Democrata. Então, o resultado foi acachapante do ponto de vista. Um comentário pessoal: quando a Hillary Clinton tentou ser candidata a presidente, ainda nas primárias do Partido Democrata, e um professor amigo meu lá nos Estados Unidos dizia que a primeira mulher a ser presidente dos Estados Unidos tem que ser uma republicana. Dificilmente uma mulher democrata conseguiria uma votação suficiente, principalmente nos estados do centro dos Estados Unidos. E isso se confirmou agora com relação a Kamala Harris. O que tem de diferente também é que, comparado a outro governo, inclusive o outro governo Trump, é que Trump agora tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara, na House of Representatives. Então, essa maioria pode permitir que o Trump avance em alguma agenda conservadora, na qual vai ter apoio de uma parte substantiva do Partido Republicano.
Com relação aos governadores, os partidos, o Partido Democrata continuou com a tradição nas duas pontas dos Estados Unidos, ou seja, na costa leste, na Nova Inglaterra, onde tem uma tradição de votar nos partidos do Partido Democrata, e também na costa oeste, principalmente na Califórnia e Oregon, que há muitos anos também está na mão do Partido Democrata. Pode passar, por favor. Bom, por que Trump ganhou? Né? Tem várias explicações, mas quando a gente observa as análises, temas que influenciaram ou que se esperava que influenciassem mais, nós temos ali, em primeiro lugar, a questão da inflação. Realmente, a percepção, ou seja, embora o Biden tenha controlado a inflação, ela vai ser de 2% este ano, mas ela chegou a 9% no passado, durante o governo Biden. Claro, o Biden explicava que isso foi decorrência, inclusive, dos atos do governo Trump anteriormente, mas a população americana, como qualquer eleitor do mundo, observa principalmente no curto prazo. E no curto prazo, o impacto inflacionário teve um papel muito grande. A questão do aborto é uma questão também muito divisiva nos Estados Unidos, mas é interessante notar que os democratas esperavam maior mobilização, principalmente das mulheres, com relação ao tema de defesa do aborto, do direito ao aborto, que acabou não tendo uma influência tão grande positiva como os democratas esperavam. A questão da imigração, o Trump tem falado muito em imigração, e é interessante notar que tem uma tendência histórica que se verificou muito nesta eleição, que é o seguinte: a população americana tem tido um aumento muito grande nos últimos 30 anos, principalmente da população latina. E a população latina, depois que se torna americana, ela se torna contrária à imigração. Isso é muito diferente, por exemplo, da imigração coreana ou da própria imigração chinesa nos Estados Unidos, onde tem uma certa continuidade de imigração de famílias. A imigração latina, ela acaba se opondo à vinda de novos compatriotas após a primeira geração norte-americana. E também as questões de discussão sobre democracia, que são importantes, principalmente considerando o que aconteceu no 6 de janeiro nos Estados Unidos, mas isso também, apesar de ser levantado por uma elite intelectual americana, isso acabou não tendo provocando temor no eleitor com relação ao novo governo Trump. Então, com relação às pesquisas, aí nós vemos a menção, ou seja, Trump ganha muito na economia. Né? As pesquisas indicavam muito que o resultado de Trump poderia ser melhor na economia. Com relação ao aborto, como eu mencionei, havia uma expectativa grande dos democratas, havia um reconhecimento de que Harris tentaria defender mais essa pauta, mas isso não teve um efeito nos votos como esperado. A questão da imigração também há uma percepção de que Trump teria um efeito muito maior, terá um efeito muito maior, né, em reduzir a imigração dos Estados Unidos. E na questão da democracia, embora se reconheça que Harris faria um trabalho melhor, Trump ainda teve uma pontuação relativamente alta, principalmente considerando os atos antidemocráticos que ele, de certa forma, patrocinou da última vez. Um dado aqui importante, principalmente tratando da questão do aborto, mas também todos os outros temas sociais, é que Trump não só terá uma maioria conservadora na Suprema Corte americana, como ele também deve indicar, a expectativa é que ele vai indicar 2 novos juízes para a Suprema Corte norte-americana. Então, isso pode manter, muito além do governo Trump, muito além dos 4 anos, uma maioria conservadora numa corte que é bastante importante, não só para os Estados Unidos, mas como influência na jurisprudência mundial. Próximo, por favor. Bom, como é que a gente compara os 2 mandatos do Trump em relação às promessas que ele tem feito durante a campanha? Né? Da outra vez, houve um crescimento anual entre 2% a 3%, a inflação oscilou, mas aumentou mais no final do governo Trump, e as taxas de juros também aumentaram como reflexo do aumento inflacionário até 2,5%. O que o Trump vem indicando agora é uma expectativa. Volta uma, por favor.
Isso. Vem falando da expectativa de redução de impostos, principalmente para as empresas, a ideia de liberar impostos. Curiosamente, ele criou, inclusive, uma secretaria para maior eficiência do Estado, que parece um nome, inclusive, do romance de 1984, mas criou essa secretaria com a participação do Elon Musk, na ideia de reduzir em 30% os custos diretos do governo, que muitos analistas já dizem que é praticamente impossível, e ele prometeu manter alguns subsídios econômicos que foram importantes para o governo Biden, principalmente em novas energias, através do Inflation Reduction Act. Há muito temor do setor de energias renováveis de que alguma desses incentivos possa ser reduzido. E eles foram importantes para a criação de emprego durante o governo Biden e também para a transição energética nos Estados Unidos. Então, há um temor, mas houve uma promessa de que aumentaria manteria esses subsídios, pelo menos, inclusive, para o setor agrícola. Próximo. E aí, comparando ainda um tema que nos interessa muito, a parte de comércio. No outro governo Trump, houve aumento de tarifas, houve aumentos lineares e houve aumento também especificamente para produtos chineses. Na parte de negociações internacionais, o Trump tirou os Estados Unidos da parceria transpacífica e, além disso, adotou várias medidas, como é o caso da medida seção 232, que foram várias restrições à importação de aço, alumínio, cobre, com base em argumentos de segurança nacional. Agora, ele vem prometendo um aumento tarifário contínuo, ele falando que deve se elevar de 10% a 20% e que poderia chegar até 60% para produtos chineses. Na verdade, no começo da campanha, o Trump andou falando que substituiria o imposto de renda por tarifas. Isso, claro, na prática é muito difícil de ser realizado. Você teria que ter tarifas muito altas que afetariam praticamente toda a cadeia produtiva norte-americana. Então, ele parou de falar disso, mas algo que já foi aventado. Ele tem falado também em investimento em petróleo e gás de xisto. A expressão que ele usou é drill, baby, drill. A ideia de voltar a ter uma redução do custo de combustíveis nos Estados Unidos, principalmente através de petróleo e do xisto. E todas as vezes tem reiterado essa questão de política de proteção à indústria doméstica, o que são medidas protecionistas que já no outro governo Trump enfraqueceram muito as regras multilaterais, na medida em que muitas dessas regras claramente violam as regras da OMC. O que tem de diferente desta vez é que, em relação a essa política protecionista, é que o governo Biden também adotou medidas muito protecionistas durante seu governo. Mas o Biden adotou mais medidas de defesa comercial, medidas antidumping, medidas de salvaguarda, o que tentaria, pelo menos, obedecer às regras multilaterais, o que não foi o caso do Trump da outra vez. No caso do agro, outro tema que interessa ao Brasil, na outra vez já houve subsídios muito altos, subsídios de 28 bilhões de dólares. Dessa vez, o Trump também vem prometendo mais subsídios para agricultores, e isso interessa muito agora que vai ser votada o ano que vem uma nova lei agrícola, né? Uma nova Farm Bill, que é revista a cada 3, 4 anos, e aí ele tem prometido investimentos em tecnologia e também garantir preços mínimos, preços de referências para os agricultores norte-americanos, que, claro, podem ter impacto na produção, no preço global das commodities. Foi o que aconteceu no famoso caso do algodão no passado, já que os Estados Unidos competem em várias commodities agrícolas em relação ao Brasil. Próximo. Ainda falando de política externa. E aí, talvez, quando nós olhamos em perspectiva, na política externa que o Trump pode ter uma virada, um plot twist muito grande na correlação de forças do mundo. Da outra vez, já houve, no primeiro mandato do Trump, já houve um atrito crescente com a China, houve um enfraquecimento da participação dos Estados Unidos na OTAN. O Trump exigia muito que os países europeus tivessem o mesmo percentual de participação que
que os Estados Unidos tinham na OTAN, reclamava muito dos investimentos que os Estados Unidos tinham que fazer na OTAN, que não tinham contrapartida dos países europeus, e houve um distanciamento da União Europeia, inclusive com vários conflitos e entre conflitos comerciais, principalmente com a União Europeia. Algo muito importante, inclusive pensando na COP do ano que vem, é que o Trump tirou, naquele momento, os Estados Unidos do Acordo de Paris, Biden retornou, e ele reforça, de certa forma, a ideia do isolacionismo norte-americano, repetindo já naquela época, no primeiro governo, alguns refrões que eram muito comuns aos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Um texto de que os Estados Unidos se bastariam, de que é America First, de que os Estados Unidos teriam que voltar a esse passado mítico como forma de garantir que os Estados Unidos fosse grande de novo. E naquele momento ele teve, no outro governo, uma aproximação com alguns aliados ideológicos, principalmente Hungria e Israel. O que pode acontecer agora, pelo que o Trump tem falado nos seus discursos? Primeiro, uma diminuição maior ainda da participação dos Estados Unidos da OTAN, e com agravamento do distanciamento da União Europeia. Isso, claro, afeta diretamente a segurança europeia, principalmente com relação a eventuais ameaças russas, e teria um impacto muito grande na necessidade de reestruturação da própria OTAN. De novo, ele menciona retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. É bom lembrar que esta semana em Baku houve alguns avanços com relação aos acordos de mudança climática. Há muita expectativa com relação à evolução desses acordos, principalmente o mercado global de carbono, para a reunião no ano que vem em Belém, a COP do ano que vem. Então, isso aqui afeta diretamente vários interesses brasileiros, inclusive de que Belém tenha sucesso. O que vai ser uma dúvida, caso os Estados Unidos não participem ou tenham uma participação minguada na reunião da COP do ano que vem. Então, esse de fato, é um elemento grande de preocupação para os projetos brasileiros na área de transição energética. Trump, ao que parece, houve um relatório do New York Times de que Trump já falou com o Putin, que teria pedido ao Putin para não fazer uma escalada da guerra da Ucrânia, porque ele serviria como um broker de um acordo com a Ucrânia. Um acordo, claramente, seria a cessão de território, de parte do território ucraniano, como forma de pôr fim à guerra. Isso, na prática, serviria como um trunfo diplomático, um trunfo eleitoral para o Trump dentro dos Estados Unidos, mas, claro, do ponto de vista diplomático, seria um desastre, inclusive por reforçar algumas ambições imperiais da Rússia. E a outra questão é com Israel. Trump tem um discurso não só de apoio a Israel, que é tradicional nos Estados Unidos, mas particularmente a própria estratégia do governo Netanyahu, que, como nós sabemos, é uma estratégia que tem provocado a expansão do conflito no Oriente Médio. Próximo. Vamos falar especificamente do Brasil agora. Quando a gente analisa o Brasil, quer dizer, quais podem ser as consequências da eleição do Trump, considerando a situação atual do comércio bilateral. O Brasil importa petróleo dos Estados Unidos. É interessante notar que o Brasil importa petróleo, exporta petróleo. Só que ele exporta o petróleo bruto, o petróleo pesado brasileiro, e importa principalmente petróleo refinado, sobretudo diesel, dos Estados Unidos. Mas a balança de petróleo é uma balança bastante deficitária para o Brasil. Depois, na importação, motores e máquinas, petróleo bruto também, o petróleo mais leve, aeronaves e inseticidas. E o Brasil exporta petróleo, ferro semimanufaturado, equipamento de engenharia civil, aeronaves e ferro fundido bruto. Então, o que acontece com o comércio Brasil-Estados Unidos, se nós olharmos mais itens da exportação, nós vamos ver muito comércio intrafirma, muito comércio de partes e peças,
principalmente de subsidiárias americanas que exportam para suas matrizes. E aí, quando nós olhamos a balança comercial, nós vemos que é uma balança comercial também relativamente estável, não houve grande crescimento nos últimos anos, ao contrário do que aconteceu com o comércio com a Ásia, por exemplo, mas aumentou o déficit do Brasil em relação aos Estados Unidos. Isso, na lógica trumpiana, é até positivo para o Brasil, porque o Trump tem ameaçado principalmente os países que têm superávites muito grandes com os Estados Unidos. Esse hoje não é o caso do Brasil. Por outro lado, medidas adotadas pelo governo Trump, como podem ser, por exemplo, medidas de nearshoring, de reshoring, que ele tem prometido, podem afetar a atuação de empresas ou até de subsidiárias norte-americanas na cadeia produtiva, na cadeia global de valor de matrizes norte-americanas. Então, esse é um tema e um risco que tem que ser mensurado pelas empresas. Próximo, por favor. Bom, falando especificamente do agro, que é um tema, como eu disse, onde os Estados Unidos é o grande competidor do Brasil em vários produtos, o principal deles é a soja, mas em vários produtos, os Estados Unidos, o Brasil, mais do que exportar para os Estados Unidos, o Brasil é competidor dos Estados Unidos. Então, de um lado aqui, nós temos um fator interessante. Eventual elevação de tarifas pelos Estados Unidos, sobretudo contra países asiáticos, podem, inclusive, favorecer a abertura de mercados ao Brasil. Isso aconteceu no outro governo Trump. Houve uma elevação de preço da soja brasileira, por exemplo, quando os chineses adotaram algumas retaliações contra medidas adotadas pelo governo Trump, principalmente com relação à China. Mas é importante notar que a China hoje já é mais de 30% das exportações brasileiras, basicamente commodities agrícolas e minerais. Então, também isso poderia aumentar a dependência do Brasil em relação ao mercado chinês, caso haja mais abertura para o mercado brasileiro. E isso tem acontecido em outros casos. Recentemente, a Europa adotou medidas contra os veículos chineses, veículos elétricos chineses, e a China retaliou sobre a carne de porco europeia, o que acabou abrindo o mercado para a carne de porco brasileira. Então, como um grande exportador de commodities agrícolas, o Brasil pode até ter ganhos pontuais. Minha dúvida é se isso compensaria a perda de valor em todo o mundo que as medidas protecionistas acabam provocando. Mas o Brasil pode ter ganhos pontuais de acesso ao mercado. Por outro lado, como nós já vimos, há uma promessa do Trump de retomar as subsídios agrícolas muito fortes. E é interessante isso. O Partido Republicano ele tem uma base muito forte nos estados agrícolas, ao contrário dos democratas. Então, vai haver uma pressão, sobretudo com o controle da Câmara, para aumento de subsídios na Farm Bill, e isso, claro, pode afetar o mercado internacional de commodities e afetar o preço dos produtos exportados pelo Brasil. Então, nós vemos ali, por exemplo, que o Brasil exporta, falando da exportação primeiro, muito café, chá, mate, especiarias, carnes, óleos animais, sementes, grãos, peixes, que é uma exportação menor, mas, de qualquer forma, são exportações importantes. E, por outro lado, no setor do agronegócio, o Brasil importa laticínios, motores e máquinas, petróleo, aeronaves, inseticidas direcionadas para o setor agrícola. Próxima, por favor. Bom, falando um pouco da indústria, e aí qual pode ser o efeito para a indústria? Primeira observação, tanto as medidas protecionistas quanto as medidas anunciadas por Trump, como, por exemplo, aumento de subsídios, eles tendem a elevar a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aconteceu no outro governo Trump. Essa elevação de juros nos Estados Unidos, ela acaba tendo dois efeitos no Brasil. O primeiro é o choque no valor da moeda brasileira. Ou seja, a elevação de juros dos Estados Unidos atrai mais investimento de portfólio para os Estados Unidos. Isso acaba desvalorizando a moeda brasileira. E, de outro lado, um outro impacto importante é o aumento de juros no Brasil.
Então, o Brasil já é o terceiro país do mundo com juros mais altos. Nós estamos caminhando para uma elevação de juros nos próximos meses, por conta da situação fiscal no Brasil, e um choque cambial poderia piorar a situação, elevando mais ainda os juros do Brasil, o que, como todos nós sabemos, compromete muito os investimentos de longo prazo que o país precisa, inclusive investimentos em infraestrutura. Então, essa questão da taxa de juros, ela tem esse efeito. Um outro efeito que pode afetar a indústria é que, na medida que os Estados Unidos adotam medidas protecionistas, e nós vemos isso hoje muito claramente em vários setores industriais, porque os Estados Unidos têm um mercado tão grande que, quando ele adota uma medida protecionista em qualquer produto, isso tem efeito no mercado no mundo inteiro. Então, nós estamos vendo isso agora nos últimos 2 anos no Brasil, no setor de aço, no setor de químicos, em vários outros setores, que medidas protecionistas americanas acabam criando o que se chama em inglês de trade diversion, criando uma transferência de exportações para o mercado brasileiro. A reação do Brasil, normalmente, também é adotar medidas de proteção. Nós estamos vendo essa tendência já hoje em dia. O Brasil, este ano, deve abrir 44 medidas de antidumping, por exemplo, o que é nas mais diversas indústrias, desde aço até escova de cabelos, o que, claro, vai ser um recorde histórico no que se refere à aplicação de medidas antidumping pelo Brasil. E aí, no que se refere a acordos internacionais, no outro governo Trump não houve nenhuma evolução nos acordos internacionais. Ele tirou, naquele momento, o chamado Acordo do Pacífico, ele tirou os Estados Unidos do Acordo do Pacífico, e outros acordos que estão sendo negociados. A negociação de acordos hoje dos Estados Unidos com o Quênia, com outros países africanos, com países latino-americanos, da América Central. Isso provavelmente vai ser esfriado, como foi do outro governo Trump. E duas negociações importantes, que é uma parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, que foi lançada pelo Biden há 2 anos na Cúpula das Américas. Era um macro acordo de acesso a mercados, facilitação de comércio, poderia ser interrompido pelo governo Trump, já que a grande agenda dele com a América Latina é basicamente imigração, e a questão do acordo, o quadro econômico do chamado IPEF, que é um acordo que envolve o Indo-Pacífico, é uma tentativa norte-americana de diminuir a influência chinesa nessa região e que talvez também seja ameaçada pelo novo governo Trump. O secretário de Estado já foi indicado, deve ser o primeiro secretário latino, mas também muito ligado a uma ala conservadora do Partido Republicano. Próximo. Bom, e aí algumas reflexões finais, né? Quais são alguns riscos que nós temos que levar em consideração quando nós tratamos da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos? A grande verdade é que, pelo menos desde o governo Obama, a relação entre Estados Unidos e Brasil ela tem sido estável, mas não tem tido grandes evoluções. Houve, curiosamente, alguma evolução de acordos de acesso a mercados no governo Bush. E também, curiosamente, e isso eu testemunhei, o Lula sempre teve uma relação melhor com o Bush do que com o Obama, que Lula sempre achou muito professoral. Então, enquanto o Bush era mais, digamos, popular, né? Eu fui testemunha de uma longa conversa de Trump, de Bush e Lula sobre pescaria, por exemplo. Então, que não aconteceria com Obama. Então, desde o governo Obama, a relação é estável, há vários foros de cooperação, há um foro de cooperação na área comercial, há um foro de cooperação na área tecnológica, há um foro de cooperação na área de defesa, mas a relação é muito estável e, como nós vimos ali, não há grande crescimento do comércio bilateral com os Estados Unidos nos últimos anos. Então, quais são alguns riscos que podem mudar agora no governo Trump? Primeiro, como nós mencionamos, tarifas. Alguns setores norte-americanos,
alguns setores de exportação brasileira para o mercado norte-americano já foi afetado desde o outro governo Trump. Foi o caso de aço, de cobre, de alumínio, que são exportações relevantes para o Brasil, foram afetados pela seção 232, acabaram tendo que se ajustar a cotas de exportação, perderam parte do mercado americano, e há um temor agora que tarifas que às vezes nem são direcionadas contra o Brasil, mas que acabam sendo aplicadas horizontalmente e afetam até nichos de mercado que o Brasil ocupa nos Estados Unidos. Então, essa é uma preocupação. Uma segunda preocupação é com relação aos acordos comerciais e a relação dos Estados Unidos com o Mercosul. Ninguém imagina, nem no governo Biden, nem no governo Obama, que pudesse haver um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Mercosul. Isso nunca foi sequer discutido. Mas a grande verdade é que havia, pelo menos, esses acordos de cooperação, como nós mencionamos. E aí nós temos um problema político, inclusive, com relação ao Mercosul. Como os senhores sabem, há muita expectativa do governo Milei, na Argentina, com relação à eleição do Trump. O primeiro efeito que se espera na Argentina é que o governo Trump vai ajudar na renegociação do acordo da dívida argentina junto ao FMI, mas há também um certo alinhamento ideológico com a Argentina que se oporia a governos de esquerda na América Latina. Isso, claro, não é de interesse do Brasil e pode fragilizar mais ainda o Mercosul, principalmente quando a Argentina deixa de se alinhar a alguns temas que são caros para o Mercosul. O exemplo disso ocorreu ontem, justamente. Ontem, o Milei determinou que a delegação argentina que estava na COP no Azerbaijão retornasse, simplesmente abandonasse a negociação e retornasse à Argentina. É um tema que, como nós já mencionamos, é importante não só para o Brasil, mas para os outros países do Mercosul também. Bom, um terceiro risco, como nós mencionamos, é com relação às cadeias de suprimento, às cadeias globais de valor. O Brasil tem uma participação pequena, ou seja, a economia brasileira comparada com a economia mexicana ou com a economia canadense é muito pouco internacionalizada em termos de integração em cadeias globais de valor. Mas, de qualquer forma, principalmente no comércio bilateral com os Estados Unidos, há uma integração produtiva que poderia ser afetada por eventuais restrições norte-americanas a investimentos no exterior. Outro tema é do setor agrícola, que nós já mencionamos o risco tanto nos preços internacionais de commodities e no setor de energia. Há uma cooperação interessante entre Brasil e Estados Unidos, mas mais do que isso, há um interesse do Brasil em ser uma powerhouse, um centro para a transição energética. Na medida em que o exemplo disso são as últimas leis aprovadas sobre o mercado de carbono, votado ontem no Senado, vai voltar agora para a Câmara. É o caso da nova lei de hidrogênio, a nova lei que vai sair de eólicas offshore. Ou seja, o Brasil tem evoluído para incentivar essas novas energias. E, claro, um discurso do Trump, vamos ver a prática, mas um discurso do Trump com relação a não promover a transição energética e voltar a promover combustíveis fósseis vai contra esse interesse do Brasil e pode atrasar a transição energética com consequências danosas para todo mundo, né? Pelo menos nós não vamos, daqui a 30 anos, nós não vamos discutir transição energética porque não vai precisar mais, né? Não vai ter mais mundo. Um quinto efeito é sobre decisões de investimento, principalmente decisões de investimento de empresas multinacionais no Brasil. Os Estados Unidos ainda são o maior investidor no Brasil, então isso pode ter um efeito, eventualmente, no que se refere a investimentos diretos na expansão de investimentos de multinacionais no Brasil, a depender dos incentivos que forem dados nos Estados Unidos, e no que se refere a investimento de portfólios, como nós mencionamos, com relação ao aumento de juros nos Estados Unidos, que também pode afetar o investimento de curto prazo. O sexto ponto são com relação às políticas ambientais.
houve um certo alinhamento entre Lula e Biden, algumas iniciativas com relação a políticas ambientais, que Trump tem prometido reduzir nos Estados Unidos. Então, isso afeta a cooperação com o Brasil, mas afeta também promessas realizadas por governos anteriores dos Estados Unidos, principalmente no governo Obama, de participar de fundos de preservação de florestas, de preservar principalmente de fundos para preservação da floresta amazônica. Então, isso afeta a relação bilateral nesse ponto. Outro tema é a questão migratória. Foi um elemento muito importante durante a campanha do Trump. E aí você tem uma questão, nós temos que lembrar que nós temos nos Estados Unidos é onde mais há imigrantes brasileiros, no caso brasileiros. Isso pode gerar algumas fontes de muito trabalho para os consulados brasileiros, caso o Trump endureça não só a entrada de novos imigrantes, mas também a promessa de expulsar imigrantes ilegais. Nós já mencionamos o risco cambial inflacionário, ou seja, medidas de aumento de juros dos Estados Unidos podem ter efeito na desvalorização da moeda brasileira e podem também exportar, de certa forma, a inflação americana para todo mundo. Não é um efeito restrito ao Brasil, mas o Brasil tem um fator particular no que se refere à taxa de juros e taxa de câmbio, que é um grande efeito das decisões do Fed norte-americano. Então, nós vemos, inclusive, as considerações que o Copom toma no Brasil com relação às decisões do Fed norte-americano. Ou seja, uma elevação de tarifas, um fenômeno inflacionário nos Estados Unidos que elevasse, e uma elevação de tarifas que também elevasse a inflação, poderia levar a uma elevação de juros nos Estados Unidos com aumento de custos de juros para o Brasil. O outro ponto que nós mencionamos é a questão da reorientação estratégica das alianças comerciais. E aí, de fato, merece uma reflexão qual vai ser a estratégia brasileira para se movimentar num mundo onde o conflito entre a China e os Estados Unidos deve se agravar, principalmente num governo Trump. Em outras palavras, o Brasil, historicamente, ele tenta se equilibrar entre as potências. Isso aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, entre a Alemanha e os Estados Unidos, isso aconteceu na época da Guerra Fria, isso aconteceu sempre tentando mostrar uma certa neutralidade do Brasil. O grande problema agora é que o grau de conflito com a China pode levar à exigência de que o Brasil tome algumas decisões que, ironicamente, e aí tem uma ironia histórica interessante, podem acabar, ou seja, medidas adotadas pelos Estados Unidos podem acabar levando o Brasil a uma maior proximidade com a China. Eu dou um exemplo concreto. O Trump, em uma dos seus comícios, disse que ia punir os países que estivessem buscando utilizar moedas alternativas ao dólar norte-americano. Isso é um tema, inclusive, que já foi mencionado pela nova administração como um tema que vai ser tratado pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Então, e isso, como os senhores sabem, é uma das agendas dos BRICS. Uma das agendas dos BRICS é a tentativa de criar, se não moedas, pelo menos padrões monetários ou moedas escriturais que possam facilitar o comércio entre os países membros dos BRICS. Então, imaginem os senhores que o Brasil, por alguma razão, ou por esta razão, sofra algum tipo de retaliação ou limitação americana no que se refere a transações monetárias. O Brasil vai ter que tomar decisões difíceis, e uma das opções é justamente reforçar a independência com relação ao dólar norte-americano. Então, esse é um conflito já previsto nessa questão da reorientação estratégica das alianças comerciais que o Brasil terá que fazer. E, finalmente, o que será necessário nas políticas regulatórias e comerciais? Ou seja, como é que o Brasil vai se ajustar a essas políticas regulatórias que o Trump vai adotar? Exemplo, na medida em que os Estados Unidos diminuírem
as suas regras com relação à transição energética e a emissões de carbono, como é que pode ser um eventual alinhamento do Brasil com a União Europeia, que tem esse tema como um tema central? A questão de cobrança de carbono na fronteira, por exemplo, o CBAM. Ou como é que o Brasil vai ajustar a sua política comercial para, de um lado, não perder clientes, principalmente na Ásia, mas, de outro lado, continuar a proteger sua indústria contra uma transferência de exportações que pode vir muito para o mercado brasileiro. Também são outras decisões difíceis que vão ter que ser debatidas e que necessariamente deveriam ser objeto de uma estratégia de médio prazo para o Brasil. Então, senhores, o próximo ano promete não ser muito aborrecido. Eu acho que ninguém vai vai ficar sem o que fazer ou sem, pelo menos, o que refletir sobre vários desses riscos que nós seguramente teremos que enfrentar. Próximo. Eu acho que nós... Isso. Aqui nós paramos e eu queria agora aproveitar tanto para comentar eventuais questões que os senhores tenham, como eventualmente abordar algum tema mais específico que eu tenha deixado passar. Vitor. Barral, muito obrigado por essa apresentação. Acho que você elucida de forma muito clara e muito interessante os pontos mais cruciais da relação bilateral e como que os Estados Unidos vai impactar, né, o comércio internacional, o agronegócio, a indústria nos mais diversos países. Acho que a gente pode agora passar para uma sessão de perguntas, a gente pode fazer uma rodada de dois em dois. Temos duas perguntas aqui já primeiro. A primeira é sobre o impacto na indústria, né? A Karen, ela pondera que, embora tenha uma perspectiva de que a eleição do Trump seja positiva para o agronegócio brasileiro por razões indiretas, para a indústria esse efeito não está tão claro, né? Ela pergunta, então, a taxação de produtos pelos Estados Unidos pode ajudar no mercado do agro com a China. Porém, fica a posição do Brasil com outros setores industriais que andam sofrendo com as imposições justamente da China. Como fica esse setor? Essa aproximação não pode atrapalhar o estabelecimento de medidas de defesa comercial, em especial aos setores que nem as medidas de antidumping estão sendo suficientes? A segunda pergunta, ela diz sobre a relação do Brasil e da América Latina com os Estados Unidos. Como que pode ficar essa relação comercial dos Estados Unidos com os membros da América Latina nos próximos 4 anos? Vamos fazer essas duas rodadas e depois a gente vê se temos mais tempo, mais duas rodadas. Perfeito. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Então, as duas perguntas são muito interessantes e são muito difíceis, né? Com relação ao impacto na indústria, eu acho que a indústria brasileira pode ter três impactos separados, conectados, porém separados. O primeiro impacto é nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, principalmente quando nós tratamos de exportações industriais. É bom lembrar que, ao contrário da China, para onde as exportações brasileiras são fundamentalmente de commodities agrícolas e minerais, a relação com os Estados Unidos, você tem quase 60% de exportações industriais, se você considerar petróleo. Então, você tem uma exportação de mais alta qualidade para os Estados Unidos, em termos de agregação de valor. Então, o primeiro impacto que nós podemos ter é com relação às exportações brasileiras. Não há nenhum mercado industrial dos Estados Unidos que tenha uma participação grande das exportações brasileiras. As exportações brasileiras nos mercados industriais, elas entram ou na base da cadeia industrial, é o caso de ferro fundido, é o caso de produtos a serem elaborados, ou entra em nichos de mercado. Partes de tratores, partes de aeronaves, etc., que são importados do Brasil. Então, o que acontece? Para esses produtos que são menos elaborados da cadeia industrial, você pode ter, o Brasil pode ser uma vítima indireta, ou seja, medidas tarifárias adotadas contra outros países afetarem as exportações brasileiras. Isso, como eu disse, já aconteceu no outro governo Trump e pode acontecer de novo agora. O Brasil não é o grande alvo, mas acaba sendo uma vítima da bala perdida. Nos mercados de nicho, que é o caso, por exemplo, de aeronaves, partes de aeronaves, aí você tem menos risco,
até por uma questão de cadeias que são muito complexas, são muito muito dependentes de produtos específicos, aí talvez tenha menos risco para os exportadores brasileiros. Isso com relação às exportações. O segundo impacto é com relação a investimentos. E aí nós temos que falar do investimento brasileiro nos Estados Unidos e do investimento, que a gente sempre esquece, e do investimento americano, que é mais comum no Brasil. No caso dos investimentos americanos no Brasil, o risco que existe é justamente de um aumento de subsídios e de proteção para a indústria instalada nos Estados Unidos. Isso já foi objeto recente de uma discussão nossa com um cliente, uma grande empresa americana que tem uma produção importante no Brasil, e eles preocupados porque hoje exportam uma parte da produção para os Estados Unidos. Estão tentando convencer sua matriz a ter mais investimentos no Brasil, mas o argumento da matriz é que com a proteção e eventuais subsídios não haveria justificativa de investir no Brasil. Então, é especulativo, vai depender de cada setor tem suas particularidades. O Brasil tem competitividade natural em agroindústria, por exemplo, que devemos continuar a ter investimento americano, até porque grande parte é para o consumo local. Você tem, eventualmente, produção de novas energias, onde o Brasil tem muita competitividade também. Mas quando a gente fala da indústria de transformação, há um risco de que diminua o investimento por conta dessas medidas adotadas pelo governo Trump. Quando nós tratamos da exportação de investimentos, ou seja, do investimento brasileiro nos Estados Unidos, aí também nós temos um efeito interessante. Por quê? Primeiro, a indústria brasileira, quando ela começa a sofrer isso acontece muito na indústria de aço, ela começa a sofrer muita restrição nos Estados Unidos, ela começa a adquirir ou investir em empresas nos Estados Unidos para evitar algum tipo de barreira. Ela passa a exportar produtos mais básicos para fazer a transformação nos Estados Unidos, por exemplo. Nós já vimos vários ciclos em que isso aconteceu, em magnésio, em cobre e em outros produtos, e que houve investimento brasileiro movido por alguma barreira norte-americana. Esse raciocínio, obviamente, não se aplica a outros setores, como é o caso de setores de serviços, principalmente TI. Nós temos visto um aumento de investimento brasileiro de TI nos Estados Unidos, mas aí por conta de competitividade, mão de obra, tecnologia desenvolvida no Brasil, que acaba tendo um mercado nos Estados Unidos maior, e aí não há muita barreira. Nos Estados Unidos, no setor de serviços, você tem uma dificuldade maior de impor barreiras do que tem no setor industrial. A terceira consequência para a indústria brasileira é, de fato, o que nós podemos chamar de nível de protecionismo. Ou seja, cada medida que é imposta pelo Brasil, seja uma nova tarifa, seja uma medida de defesa comercial, ela tem, obviamente, defensores e detratores. É da natureza humana. Todo mundo é a favor do livre mercado, mas do mercado alheio, né? Não no meu. E essa natureza humana faz com que você tenha muito conflito intra-indústria do Brasil por conta das medidas de proteção que eventualmente são impostas. Então, esses conflitos podem se agravar intra-indústria, na medida que se protege uma fase da cadeia industrial, o que é uma tendência na medida que, como nós já mencionamos, os Estados Unidos adotarem medidas que têm reflexo na produção no mundo inteiro. A outra questão também muito interessante é como é que pode ser a relação com o resto da América Latina. E aí também, voltando um pouco no tempo, pelo menos desde o governo Obama, a América Latina tem perdido relevância na política externa norte-americana. Seja porque há conflitos graves, como é o caso da Ucrânia, do Oriente Médio, antes os Estados Unidos estavam bastante envolvidos na Síria, no Iraque. Então, seja porque há conflitos em outros lugares do mundo, ou seja porque a América Latina não é um objeto, digamos, de grande interesse, a verdade é que diminuíram as ações norte-americanas nos últimos anos da América Latina, a não ser, nos últimos 3 governos, a não ser
no que se refere à imigração e tráfico de drogas. Esses são os dois grandes temas que a gente acaba vendo repetido pelos últimos governos norte-americanos. E com o Trump, a questão da imigração deve ganhar mais efeitos ainda para países latino-americanos. A exceção foi justamente essa iniciativa do Biden, na Cúpula das Américas, de tentar lançar uma iniciativa de maior integração e de promovendo investimentos na América Latina. Houve algumas ações interessantes, por exemplo, o CHIPS Act, que foi um grande incentivo para os semicondutores dos Estados Unidos, do governo Biden, abria exceções para investimentos em países do nearshoring, das proximidades. Isso acabou permitindo investimentos americanos no México e na Costa Rica em semicondutores. Então, houve alguma coisa interessante no governo Biden, mas muito inferior aos grandes desafios que a América Latina tem. Hoje, os Estados Unidos têm um acordo importante com os países centro-americanos e com a República Dominicana, com a Colômbia, com o Chile. Já existem acordos de livre comércio com esses países. No outro governo Trump, nenhum desses acordos foi denunciado. Então, não há nada no horizonte que diga que o Trump vai acabar com esses acordos. Mas também não se espera que haja evolução. E aí os Estados Unidos vão ter um dilema interessante, porque quem está fazendo acordos agora na América Latina é a China. A China está evoluindo no acordo com o Peru, está tentando fechar novos acordos. Há gente no Mercosul que defende um acordo com a China. Então, na medida em que houver uma omissão norte-americana, pode haver maior interesse chinês também em ocupar esse espaço. Perfeito, Barral. Muito obrigado. Desculpa, só um ponto que eu preciso comentar aqui na questão da relação com a América Latina. Também tem que ser lembrado que no outro governo Trump houve um endurecimento das sanções contra a Venezuela. Então, as sanções da OFAC, as chamadas sanções estratégicas, que são aplicadas contra Cuba, Irã, Rússia, etc., também foram aplicadas, parte delas foi aplicada contra a Venezuela. Isso acabou afetando a relação comercial do Brasil com a Venezuela, que aí você cria dificuldade de pagamento, sanções contra bancos que operam com pagamentos da Venezuela, sanções contra empresas estatais da Venezuela. Então, aí tem dois efeitos. O primeiro deles é comercial, o Brasil perdeu parte do mercado e dos investimentos que poderia ter feito na Venezuela. E o outro efeito é um risco de maiores sanções contra a Venezuela que poderiam gerar um clima mais tenso ainda na região, o que não interessa ao Brasil, o vizinho do Brasil, que já tem uma situação política e social extremamente complicada. Perfeito. E é todo um crescimento chinês ainda na América Latina, né, que o Trump deverá ter que ficar de olho. A gente tem espaço para mais uma rodadinha de 2 perguntas, e o Maurício ele faz uma pergunta muito pertinente, que é: com a elevação das taxas nos Estados Unidos, esses produtos vão provavelmente ser enviados para outros destinos, né, para outros mercados. Como que você identifica o risco que o Brasil pode correr nesse setor? E a Marta, ela complementa falando sobre minerais críticos, né? Os Estados Unidos, mesmo que tenha um debate acerca sobre o interesse real do Trump com questões energéticas, as indústrias não vão diminuir seu interesse em transicionar sua produção. Há necessidade da criação de um acordo bilateral nessa área com o Brasil ou com outros países? E a segunda pergunta, Barral, é do Ricardo. Ele lembra muito bem que em 2026 vai ter a revisão do acordo USMCA, né, a questão de tarifas. E provavelmente o Trump ele vai ficar bastante atento a essa questão, uma vez que foi ele o grande fio condutor que criou esse acordo em 2018. Como você identifica que pode ser a postura americana e dos outros 2 sócios do acordo? Ainda, o Ricardo ele faz uma ponderação que é sobre a questão da Farm Bill, que é basicamente a legislação de subsídios agrícolas, né? Como você entende que pode ficar essa postura e olhando especialmente para o Brasil? Você que tem um conhecimento super amplo, especialmente na questão do algodão, né, Barral? Mas se puder seguir agora, por favor. Eu passei muitos anos com a questão do algodão, primeiro no governo e depois
trabalhando para o setor, inclusive em casos da OMC, né? E no meu currículo tem que no primeiro embate com os Estados Unidos, quando eu estava no governo, eu era the retaliator. Eu era responsável pelas retaliações com os Estados Unidos, o que foi uma experiência interessante. Bom, todas questões muito boas. Primeiro, Maurício, a questão dos outros mercados. Como eu mencionei, o mercado norte-americano, o que acontece nos Estados Unidos é isso. Imagine você, Maurício, que a Lituânia aplique um antidumping contra magnésio metálico do Brasil, por alguma razão. A chance do Brasil reclamar disso, ou ir para a OMC, ou procurar outros mercados, é muito pequena. Imagina quanto que a Lituânia consome. Com todo respeito à Lituânia, eu já dei aula lá, é um país muito legal, mas o consumo deles deve caber em uma caminhonete, né? Então, agora compare uma medida dessa adotada pelos Estados Unidos. Você distorce todo o mercado mundial. Todo o mercado mundial. E aí, a consequência de um lado, tem várias consequências, mas, primeiro, você afeta a própria cadeia produtiva dentro dos Estados Unidos, que acaba tendo que procurar alternativas para insumos. Segundo, você aumenta o custo de produção nos Estados Unidos. E esse é algo que vários institutos têm um estudo recente do Cato Institute, que faz análises bastante sérias e bastante graves com relação ao impacto inflacionário que as tarifas podem ter nos Estados Unidos. Mas fora dos Estados Unidos, você tem duas outras consequências sérias. A primeira delas, claro, é que os países exportadores desse produto acabam sendo obrigados a procurar outros mercados. Essa é natural. Você, principalmente no setor de grandes commodities industriais, você não tem como reduzir uma produção de aço, por exemplo, de um dia para o outro. Nem de magnésio metálico. São cadeias complexas, são cadeias com grande investimento de capital. Então, você tem que procurar mercado. E aí, o que acontece? Se você tem uma medida dessa dos Estados Unidos, você também não vai tentar entrar no mercado da Lituânia, porque não vai resolver seu problema. Você vai tentar entrar nos grandes mercados consumidores. E quais são eles? É o Brasil, o México, a África do Sul, a Índia, a Indonésia, dependendo do produto, a Tailândia. Ou seja, são países com uma população maior que tem um nível industrial médio. E Turquia também eu acrescentaria aí. Tem um nível industrial médio, ou seja, são países onde você pode conseguir vender magnésio metálico, para ficar no mesmo exemplo. E aí você tem esse efeito de trade diversion em todo o mundo, muitas vezes com a prática de dumping. Que já que você tem que manter sua produção industrial, você vai vender ao preço possível, que normalmente é abaixo do chamado valor normal. Então, esse é o efeito que acontece em todo o mundo. Nós já temos visto isso nos últimos 2 anos no Brasil, com relação, por exemplo, à produção de aço chinesa. A produção de aço chinesa tem uma superprodução, muito acima das demandas do mundo, e que acabam gerando um desequilíbrio nas cadeias de produção em todo o resto, todos os países que são produtores, como é o caso do Brasil, ou África do Sul, ou União Europeia. Minerais críticos. Esse é um tema que eu acho que eu preciso estudar mais, inclusive. É um tema que está se tornando um tema não só estratégico, mas um tema fundamental para a transição energética, para as novas tecnologias. E aí uma novidade. Foi feito um acordo entre o governo Lula e o governo Biden. Tá? Há um investimento que está sendo feito, salvo engano, no norte de Minas, derivado desse acordo, uma empresa americana que está investindo para exploração e para tecnologia de exploração de minerais críticos. Então, e aí nós temos duas situações. A primeira delas é que os minerais críticos eles são relevantes para várias indústrias, inclusive indústria de defesa. Então, você tem, e o Brasil pode ser tem reservas naturais importantes de minerais críticos. Então, isso, na realidade, pode ser uma fonte de tensão entre Brasil, Estados Unidos, Brasil e China sobre como explorar esses recursos. Um segundo efeito é a utilização desses minerais na transição energética. E aí você tem um efeito interessante, que é o seguinte: na medida em que o governo Trump não mantém os incentivos
para a transição energética, o preço desses minerais cai. Isso já vem acontecendo após a eleição do Trump na indústria de lítio. As ações do setor de lítio vêm caindo porque há uma percepção de que a transição para o veículo elétrico não vai ser tão rápido como se calculava, em razão dessas políticas. Então, minerais críticos é um tema que nós temos que estudar, tanto pelo interesse do Brasil, pela oportunidade de investimento, mas também pelo valor estratégico que tem. Com relação ao USMCA, aí também são dois países, eu andei lendo alguns relatórios mexicanos e canadenses sobre a eleição do Trump, e posso garantir que eles estão bem mais preocupados do que a gente. Tem uma frase no México que diz, acho que você já conhece, os mexicanos sempre dizem, né? Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Deus. E é um pouco o que eles estão percebendo agora. Por quê? Porque a última eleição mexicana, a eleição de uma presidente no México, vai manter uma série ou vai consolidar uma série de promessas, vai tentar continuar uma série de promessas do governo passado. Questões complexas, difíceis, como a eleição de juízes, até uma visão também protecionista, sobretudo com relação à agricultura mexicana. Isso está acontecendo agora. O México proibiu a importação de milho dos Estados Unidos que venha de organismos geneticamente modificados, que é praticamente todo o milho americano. Os mexicanos dizem que a tortilha não é a mesma coisa com organismos geneticamente modificados, o que eu duvido, mas de qualquer forma a medida foi imposta. É um conflito que existe hoje entre o México e os Estados Unidos nesse tema, e da mesma forma que existe esse conflito, existem várias outras questões comerciais que um governo Trump talvez tenha menos boa vontade para negociar com o México, levando a mais, na melhor das hipóteses, a mais arbitragens, porque tem uma arbitragem prevista no sistema, e na pior das hipóteses, a adoção de medidas de retaliatórias contra o México, que poderia afetar, inclusive, a continuidade como prevista do USMCA. A outra questão é do Canadá, que também o Canadá também tem uma dependência muito grande do mercado norte-americano. O Canadá tem um governo hoje, podemos dizer, de esquerda, não alinhado ideologicamente com o governo Trump, e que também tem muitos interesses comerciais, interesses de investimento com relação ao que pode acontecer e que pode ser muito afetado. O Canadá talvez quem melhor negociou tanto o antigo NAFTA quanto o USMCA. As análises sempre dizem que o Canadá acabou tendo benefícios muito grandes nas duas negociações, que poderiam diminuir ou ser afetadas nesse novo governo Trump. E, finalmente, sobre a Farm Bill. A Farm Bill, na verdade, ela regulamenta, ela tem desde questões regulatórias até questões de incentivos, subsídios para a indústria norte-americana. Sempre é uma queda de braço muito grande no Congresso, onde você tem um lobby muito forte dos estados do meio oeste norte-americano para a elevação desses subsídios. Em outros momentos, o Brasil, como foi o caso do algodão, o Brasil questionou a Farm Bill na OMC. Como nós falamos, no caso do algodão especificamente, houve 3 ou 4 questionamentos que levaram a negociações com os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos pagando um valor substantivo para o setor de algodão brasileiro. Chegou a quase 800 milhões de dólares na época. Eu não vejo isso acontecendo hoje. Ou seja, a OMC está esvaziada, como nós sabemos. Os Estados Unidos, desde o governo Obama, vem impedindo a atuação do órgão de apelação, o que acaba esvaziando o órgão de solução de controvérsias. No outro governo Trump, houve muitas medidas claramente violatórias das regras da OMC, sem que as ameaças e os recursos da OMC pudessem demover a decisão norte-americana. Então, assim, o que se pode esperar, talvez, de uma nova Farm Bill é um acompanhamento para tentar avaliar quais são os setores afetados, e podem ser afetados os setores exportadores brasileiros,
e, eventualmente, uma pressão no setor privado, inclusive, já que o setor privado norte-americano também é afetado por esses subsídios. Então, eu estou falando do setor industrial daí. Então, é importante voltarmos ao aprendizado lá do caso do algodão, voltarmos a mensurar, por exemplo, quais são os setores industriais norte-americanos que se opõem a esses subsídios agrícolas, que são afetados negativamente, e aprender a fazer lobby de novo nos Estados Unidos, como nós fizemos muito bem naquele momento. Para os senhores terem uma ideia, quando nós adotamos as retaliações contra os Estados Unidos, nós tínhamos mapeamento das empresas que estavam nos condados dos deputados e senadores, para que a gente pudesse ameaçar retaliação contra essas empresas, para que eles pressionassem seus deputados e senadores. Então, é momento do Brasil voltar a fazer esse exercício, porque a nossa capacidade de pressão vai ser muito mais micro, pontualmente no Congresso norte-americano, com relação a interesses americanos em questões de defesa, questões estratégicas, do que de convencimento do governo Trump e dos seus principais assessores. Ele vai tender a indicar agora assessores muito mais fiéis, até porque muitos dos assessores que ele teve no primeiro governo romperam com ele ou criticaram durante a campanha. Então, ele vai tender a ter assessores muito mais fiéis a ele e que reflitam muito mais o ideário trumpista, se nós podemos chamar assim. Barral, incrível. Muito obrigado por tudo. Acho que foram comentários excelentes. As perguntas também foram de altíssimo nível. Queria destacar que esse webinar vai ficar gravado, caso vocês queiram visualizar depois. As perguntas que não tiveram tempo de serem respondidas, a gente fica à disposição aqui para enviar posteriormente comentários mais direcionados sobre elas. Como sempre, o time da BMJ está sempre disponível. Barral, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se encaminhando aqui para o final. Se você tiver algumas últimas considerações. Não, eu acho que eu gosto muito desse tipo de evento porque me obriga a pensar também e organizar as ideias. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas, todas foram muito boas e espero que a gente possa fazer em outros momentos. Talvez lá pelo ano que vem, depois que a equipe do Trump e as políticas já tenham sido anunciadas, vale a pena talvez a gente fazer até sobre coisas mais pontuais de interesse da indústria brasileira. Muito obrigado. Obrigado a todos, um abraço e uma ótima quinta.